Hoje eu vou te mostrar como pintar o cabelo sozinha em casa. Eu vou usar aqui uma tinta ruiva, porque o meu cabelo é um ruivo bem claro, bem laranja, clarinho. E eu tô com uma raiz gigantesca que eu não pinto já tem 3 meses. Então, para tirar aqui essa raiz escura, eu decidi usar hoje uma coloração da Igora. É uma coloração profissional. Essas tintas, elas não vêm com luva, você tem que comprar a luva separadamente e também a água oxigenada, tá? Eu vou usar a 877 porque é a cor que eu gosto e eu uso 2 águas oxigenadas de 40 volumes. Usando 2 águas oxigenadas, a tinta ela clareia um pouco, então vai ficar exatamente o tom de ruivo bem louro, né, bem claro que eu gosto. Eu tô aqui colocando o conteúdo inteiro do tubo de Igora que veio na embalagem. Eu uso um tubo inteiro. Se eu quisesse ela bem laranja, eu teria que usar 2 tubos desse. Eu tenho muito cabelo, tá? Então, com um tubo de coloração e 2 águas oxigenadas, eu consigo pintar o meu cabelo todo, sobra tinta e ele fica da cor que eu quero. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fica a cor no meu cabelo e vocês podem decidir se vocês querem usar 2 tubos de coloração ou não. A Igora, ela quando mistura com água oxigenada, ela fica bem cremosa, fica com uma textura assim, parece um doce de leite. E a cor que ela vai deixar no meu cabelo é parecida com essa cor que ele tá no comprimento, tá? Nas pontas, onde ele já tá um pouco mais claro, é parecida com a cor que ela vai deixar, só que com mais pigmento, mais laranja. Minha raiz tá enorme, não pinto tem 3 meses, sou cheia de cabelo branco. Para você pintar o cabelo, primeiro você vai partir ele no meio, depois eu seleciono aqui a parte da frente do cabelo na linha da orelha, tá vendo? Da orelha para frente a gente separa aqui 2 mechas. Eu prendi a parte de trás, deixei as 2 mechas aqui da frente separadas, luva, e aí a gente começa a passar. Como eu tô pintando aqui minha raiz, eu já tô aplicando direto na raiz. E você vai perceber que eu não ponho a tinta apenas onde está preto, onde está escuro. Eu puxo essa tinta a um pouco mais, não todo o comprimento, porque o meu comprimento já está colorido, mas eu puxo assim um pouco mais além do que tá virgem no cabelo, tá? Eu não passo apenas na raiz, não. Se você não estiver com o cabelo colorido ainda, você vai ter que enluvar cada uma dessas mechas, vai ter que puxar a coloração até a ponta de uma por uma. E também, obviamente, você vai precisar de mais tinta. Eu sempre recomendo que a pessoa que está pintando o cabelo com uma cor nova, que nunca foi usada antes, tenha material suficiente para fazer 2 vezes o processo. Então, tenha o dobro de tinta e o dobro de água oxigenada, porque se faltar tinta, você precisa ter para fazer um pouco mais e continuar o cabelo. Eu estou separando aqui o cabelo por mechas, então, primeiro de um lado, depois do outro. Eu com o dedo mesmo vou fazendo aqui as fatias do cabelo, passo a coloração e no final aqui a gente passa só de baixo para cima, que já são aqueles cabelos pequenininhos que ficam perto aqui da orelha. Depois que a gente terminou um lado, eu vou pegar esse cabelo todo, vou tentar partir ele novamente no meio, que é onde ele estava inicialmente. Sempre dou também uma mexidazinha com a mão para uniformizar a coloração na raiz. Afinal, a minha raiz é a parte que está mais crítica do cabelo, é a parte que está precisando mais de coloração. Então, com cuidado para não agredir o fio, você pode passar um pouco o dedo na raiz, tá? Só para espalhar bem, de forma carinhosa, delicada, lembrando que você não pode destruir as cutículas do seu cabelo. Parti então aqui para o outro lado, vou fazer o mesmo processo e eu tô pintando só a frente do cabelo, lembrando que da linha da orelha para trás, o cabelo tá todo preso ali atrás. Eu só tô usando a tinta na parte dele da frente. Então eu fiz para um lado, vou fazer aqui agora para o outro. A tinta sempre pegando um pouco mais de cabelo além da parte virgem. Eu não passo só na parte escura. Essa parte aqui, olha como tem cabelo branco, é a parte onde nasce mais cabelo branco em mim. Se eu não pintasse o cabelo, eu teria uma mecha branca dos 2 lados. Então aqui eu passo bastante tinta, porque o cabelo branco me incomoda demais. Com o dedo mesmo, vamos lá, dividindo. A divisória fica bem certinha.
E você vai ver que a cor do meu cabelo que eu tinha usado antes não era essa tinta, tá? Meu cabelo já tem muitos meses que eu não uso a Igora. Eu acho que já tem 1 ano que eu não uso a Igora. E eu tava usando tintas assim, de coloração semelhante, mas não é a Igora. Porém, você vai perceber que, usando ela na raiz e depois espalhando a tinta por todo o cabelo, como eu vou mostrar para vocês, o meu cabelo ele ficou totalmente uniforme. Então, apesar de não ser a mesma tinta, e o meu cabelo estar bem desbotado, você vai ver que ele vai ficar inteiro na coloração da Igora, porque ele já está bem claro nas pontas. Tô puxando aqui agora as 2 mechas então para frente, e esse processo aqui é só para garantir, nem precisaria, tá? Mas eu puxo as 2 mechas para frente e passo a tinta nessa linha toda da frente para trás, assim, a gente passa toda a tinta na cabeça, só para ter certeza que não vai ficar ali uma linha preta no lugar onde você tinha partido o cabelo. Agora que eu já passei a tinta na raiz da frente e nessa linha de trás, eu vou puxar ele todo para trás para poder passar a coroa, né? Aqui a parte do desenho do rosto. É super importante, gente, porque aqui se ficar um pontinho sem tinta, todo mundo vê. Vai ficar um ponto preto na sua cabeça, todo mundo vê. Então essa parte aqui é a mais importante, que você não pode deixar ficar nenhum pedacinho sem tinta aqui na parte da coroa. Eu também estou espalhando aqui com a luva. Como a tinta ela é bem cremosa, ela é bem grossa, é bem gostosa de espalhar com a mão também. Soltei o cabelo atrás, agora ele está todo solto. E eu vou começar a separar então as camadas de baixo para cima, fazendo linhas, camadas de baixo. Prendo todo o cabelo, deixei solto só uma partezinha ali debaixo do meu cabelo, que é onde eu vou começar agora a pintar o comprimento dele também. Nessa parte, obviamente, a gente vai passar mais tinta na raiz, que é onde está bem escura, mas eu já vou também esticando a tinta e puxando ela mais longe no cabelo. Até a metade, mais ou menos, do comprimento, eu já vou passando essa tinta, para não ter nenhuma divisória, para não ficar marcado, para ficar bem uniforme a coloração do cabelo todo, né? Para ele ficar todo por igual. Então você vai perceber que eu estou puxando a tinta aqui até metade do cabelo. Primeiro eu levantei ele, passei na nuca, depois eu baixei essa parte da mecha que está solta e estou passando na raiz. E também depois de passar cada camada do cabelo, eu espalho com a mão. Eu não deixo de puxar a coloração com as mãos como se fosse um creme, com muito cuidado para não agredir, para não quebrar o cabelo, tá, gente? É só para espalhar. Então é só para você puxar a coloração da raiz para as pontas. Isso dá um degradê muito legal, ele fica bem assim natural e a coloração fica perfeita depois. Então, nova camada aqui. A frente, que já tem tinta, mesmo assim eu passo de novo, tá? E é só uma garantia mesmo, já que a frente do cabelo aparece mais, a gente passa mais um pouquinho de tinta na frente só para garantir que tem tinta em toda a raiz, que não vai ficar um buraco de raiz. Principalmente no meu caso, que a raiz é tão diferente da cor que eu tô pintando. Como minha raiz é negra, aparece muito. Então a gente passa de novo mais um pouquinho na frente só para garantir. Se o seu cabelo for claro, se você percebeu que a sua raiz na frente já está bem pintadinha, não precisa nem passar de novo, pode passar só na parte de trás mesmo, onde está o seu cabelo virgem. Mas o importante é ter tinta suficiente para a sua cabeça toda. Não pode nunca correr o risco de chegar nessa parte agora e acabar a tinta, e aí você não vai ter tinta para passar justamente na parte de cima da cabeça, né? Onde todo mundo vai ver, que é a parte do topo. Então, você sempre tem que calcular quanta tinta você precisa. Por isso eu digo, se você vai pintar o cabelo todo, ou se você não sabe quanto de tinta precisa, tenha o suficiente para 2 aplicações. Agora que eu cheguei no final do cabelo, eu parti ele para o lado mais ou menos, só porque é o jeito que eu uso ele no dia a dia. Então, assim, eu já parto ele meio para o lado e tenho certeza que lá atrás não vai ter nenhum lugar sem tinta. Depois disso, agora, a tinta é na palma da mão, como se fosse um creme de massagem, e eu estou enluvando as mechas, sem esfregar. Eu só estou pegando e puxando para baixo, sem esfregar.
Então, com muito cuidado aqui, a gente não quer agredir o cabelo, a gente não quer abrir as cutículas do fio, a gente tem que ter noção que a gente está fazendo uma química, é água oxigenada. Eu estou usando 40 volumes, então é uma água oxigenada forte. Então, a gente vai passar com cuidado, bem delicadamente, no cabelo todo. Mas é importante que você tenha certeza que você passou no cabelo todo. Não deixa ficar mecha sem tinta. Se você não conseguir enxergar, você pode ver que eu tenho aqui um espelho atrás de mim, então eu tenho um na frente e um atrás, onde eu consigo ver o que eu estou fazendo, né? Eu consigo ver minha nuca. Mas se você não tem essa opção e tiver alguém em casa, pede para a pessoa que está com você dar só uma olhadinha. Fala assim, vê para mim se o meu cabelo está seco em algum lugar aqui atrás. Se ele estiver seco, você vai e passa mais um pouco de tinta. E eu não gosto muito de sobrancelha pintada, mas eu vou pintar aqui de leve, muito de leve, só para vocês verem. A gente aplica a tinta com o cotonete no sentido contrário do pelo e tem que botar bastante tinta, deixar assim, ó, com bastante tinta na parte mais grossa da sobrancelha e sempre no sentido contrário. Se você passar apenas no sentido normal do pelo, você vai ver que ele não vai descolorir por completo, vai descolorir só a parte de cima e dentro vai ficar escuro. Então, você tem que passar no sentido contrário, bastante tinta, e depois que você passou, aí você vai limpar ao redor da sua sobrancelha para deixar o seu desenho da sobrancelha certinho. Lembrando que, se você deixar alguma parte da sua pele com tinta, aqueles mini pelos que a gente tem no rosto vão ficar amarelinhos, né? Vão ficar coloridos. Então, eu limpo com papel higiênico. A Igora sai totalmente com papel higiênico e ele tá seco, tá, gente? Não tem nada no papel. Então, só de usar o papel higiênico, você pode perceber que eu limpei todo o meu rosto, não fiz muita sujeira, porque é uma tinta grossa, então eu consigo pintar o cabelo com ela sem me sujar inteira. Minha orelha não tá suja, nada tá sujo, não caiu no chão. E é uma tinta também que ela é muito tranquila, eu não percebo que a Igora manche a pele. Vou deixar 30 minutos agora na cabeça toda e chegou a hora de tirar a tinta. Suja o banheiro todo, tá? Mas a cor que ela sai é totalmente amarela. É como se fosse um ferrugem, um cobre mesmo. E você vai ver que resultado incrível que essa tinta deixou. Você tem que esfregar e passar shampoo o suficiente até sair toda a tinta do seu cabelo. Não deixe esse cabelo soltando cor. Depois que você lavou, passou o condicionador e tudo mais, o resultado é esse aqui. Você pode ver que ele tá laranjinha, ele tá com pigmento, ele cobriu totalmente os meus cabelos brancos. Obviamente que onde o cabelo é branco fica um tom um pouco mais claro, mas isso dá um efeito bacana para quem tem cabelo branco, porque fica bem natural, como se fossem luzes, né? Então, quem tem cabelo branco passa por isso. E eu coloquei aqui agora, então, antes e depois da coloração. Meu cabelo estava amarelo, agora ele está laranjinha. E a raiz que estava horrorosa e agora está muito bem pintada, o cabelo todo de um tom só.